Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuadamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém. Irmãos, certa vez, Jesus Cristo, se dirigindo aos seus discípulos, isso está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E à medida, irmãos, que nós vamos caminhando nesse mundo, na nossa caminhada cristã, os anos vão passando, nós vamos tendo experiências, atividades, e na nossa caminhada, nós sabemos que muitas vezes nós nos encontramos em situações adversas, passamos por decepções, passamos por tribulações e apreensões com relação ao futuro. Muitas vezes isso perturba muita gente. Nós também sabemos que enfermidades aparecem a todo instante. E se nós, irmãos, não firmarmos a nossa vida em Cristo, especialmente quando nós passamos por momentos de dificuldades, nós podemos perder uma das coisas mais preciosas que o crente pode ter, que é a paz de Cristo, que é a paz que Cristo nos concede. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou como a paz do Senhor, como o apóstolo Paulo ele se refere aqui. E quem nunca ficou angustiado, quem nunca ficou atribulado, quem nunca passou por momentos difíceis? Há um versículo, irmãos, que eu tenho muito apreço, está em Isaías, capítulo 26, que ele diz: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E esse versículo que nós lemos, irmãos, que está na segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, vejam que ele já coloca no final. E às vezes, quando nós nos aproximamos do final de uma carta do apóstolo Paulo, principalmente, nós pensamos que o que ele vai dizer são formalidades, aquelas despedidas, aquelas palavras que muitas vezes para nós não passam de meras formalidades. Afinal de contas, o apóstolo Paulo já tinha tratado aqui, irmãos, dos problemas que aquela igreja vinha enfrentando. Paulo já havia tomado conhecimento de 3 problemas que aquela igreja passava. Eles estavam tendo um problema externo, ou seja, a igreja estava sendo perseguida. Imaginem os irmãos, a igreja sendo perseguida, pessoas sendo mortas, pessoas sendo aprisionadas. Logo depois do estabelecimento da igreja, a gente vê aqueles irmãos sofrendo perseguições terríveis. Outro problema que aqueles irmãos estavam enfrentando era os falsos ensinos, que o apóstolo Paulo tanto trabalha, irmãos, combatendo, preparando aquela liderança
para os lobos vorazes que viriam depois dele, que trariam falsos ensinos errados com relação à volta de Cristo. Aquela igreja estava sofrendo. E a igreja enfrentava também um terceiro problema, que eram irmãos que andavam de forma desordenada, por causa dos falsos ensinos, principalmente com relação à volta de Cristo. Existiam irmãos ali que não trabalhavam, simplesmente largaram tudo e viviam ali na igreja sem trabalhar, porque achavam que Cristo estava voltando e eles não precisavam mais trabalhar. De vez em quando a gente vê isso, né, irmãos, no jornal, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê muito disso. Seitas de homens que dizem que sabem o dia da volta de Cristo, e pessoas se isolam, pessoas fazem os seus bunkers e se isolam com essa ideia, como se fosse possível alguém saber o dia da volta de Cristo. E aquela igreja estava passando por isso. Pessoas que não estavam dando bom testemunho, estavam sendo ociosos. Imaginem pessoas ali, grupos, multidões de pessoas ociosas, sem fazer nada, o problema que era na igreja, na cidade de Tessalônica. Paulo, então, irmãos, ele trata com dureza com esses problemas. Ele corrige aqueles irmãos. Ele trata esses problemas de forma séria com aqueles irmãos. E antes da sua saudação final, que está aí no versículo 17 e 18, Paulo faz mais uma oração. Aqui é uma oração, irmãos. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, ora a Deus. Ele intercede por aqueles irmãos, porque ele sabia que aqueles irmãos precisavam, por eles mesmos, eles sozinhos, eles não resolveriam o problema. Eles sozinhos, eles não resolveriam aquela questão. E Paulo ora a Deus. Se os irmãos observarem no capítulo 1, versículos 11 e 12, e também no capítulo 2, versículo 16 e 17, e no capítulo 3, versículo 5, Paulo faz orações. Ele pede a Deus por aquela igreja, por aqueles irmãos, e aqui novamente ele ora a Deus por aqueles irmãos. A nossa tradução, irmãos, não indica bem porque no versículo 16 ele começa aí com ora, porque geralmente essa palavra indica um certo contraste com relação ao que ele vinha falando nos versículos anteriores. E o que é que Paulo vinha tratando nos versículos anteriores, irmãos? Ele vinha demonstrando à igreja no sentido de que aqueles irmãos faltosos, eles precisavam ser disciplinados. Os irmãos sabem que uma das marcas da verdadeira igreja é a disciplina. Os irmãos faltosos, eles precisam ser disciplinados. É para o bem da igreja, é para o bem do corpo de Cristo, é para o bem, para que a igreja caminhe bem, que aqueles que cometem penalidades, são faltosos, eles precisam ser disciplinados. E Paulo diz isso, olha, vocês como igreja de Tessalônica, vocês precisam disciplinar esses irmãos faltosos, esses irmãos ociosos, esses irmãos que não trabalham e estão dando testemunho, mau testemunho à igreja, estão causando diversos problemas. E isso nos remete, irmãos, à ideia de que nós não podemos ver a igreja primitiva, a igreja de Cristo ali no começo, de forma romântica, que tudo ia bem, que tudo era uma maravilha na igreja. Não, irmãos, se os irmãos observarem, Paulo sempre escreve de forma dura às igrejas tratando os problemas. É o caso, por exemplo, da carta aos Coríntios. Que carta dura, que Paulo pega pesado mesmo, irmãos, porque aqueles irmãos estavam cometendo várias faltas. Vejam a carta aos Gálatas, que carta dura também. E Paulo,
ele sempre tratava as questões da igreja. E a razão é muito simples, irmãos, porque nós somos ainda pecadores. Nós fazemos parte da igreja de Cristo, que é a igreja santa. Ela é santa porque é separada, ela pertence a Cristo. Cristo pagou pela sua igreja, ele pagou com o seu próprio sangue. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos participar da Santa Ceia. É um momento que nós relembramos isso. Nós lembramos o sacrifício cabal, completo de Cristo na cruz do Calvário. Mas ainda somos pecadores, irmãos, porque ainda temos aquela natureza pecaminosa, a natureza que não faz aquilo que nós deveríamos fazer, desobedecemos a Deus a todo instante. E Paulo, sabendo disso, irmãos, antes de completar a sua carta, como eu disse, antes de chegar trazendo a bênção sobre aqueles irmãos, Paulo deixa muito claro que a igreja, como eu já enfatizei, irmãos, não poderia caminhar sozinha, não poderia resolver os seus problemas sozinha. Ela precisava da paz de Cristo Jesus. Ela precisava da paz de Cristo na vida deles, na vida daqueles irmãos. Veja que os irmãos podem perceber que Paulo, ele estava preocupado com a paz na igreja. A igreja não estava tendo paz, aqueles irmãos estavam vivendo de forma desordenada. E, além disso, imagine os irmãos, aquele povo sendo perseguido, pessoas derrubando a porta de casa, entrando na casa daqueles irmãos, levando aqueles irmãos presos. Aqueles irmãos também estavam sofrendo falsos ensinos. E ainda vem essa questão de pessoas mal orientadas que viviam de forma desordenada. E Paulo diz: o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Vejam que aqui, irmãos, apesar de ser um versículo só, nós podemos tirar aqui algumas lições, algumas informações preciosas. Como eu disse, irmãos, uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter como crentes é essa paz de Cristo. É uma coisa preciosa, irmãos, poder desfrutar dessa paz de Cristo. Mas vejam que o texto mostra claramente aqui, pelo que Paulo ora. Está muito claro. Observe que Paulo, como nas outras orações, ele não ora aqui por bênçãos materiais. Não é isso que ele faz, embora legítimo, pedirmos coisas materiais. Mas Paulo, ele principalmente aqui, ele não dá ênfase a recursos financeiros. Alguns intérpretes, inclusive, eles apontam, sugerem que aqui há dois pedidos. O primeiro pedido é que Deus dê a paz. E o segundo pedido é que o Senhor Jesus fosse com a igreja, estivesse caminhando com a igreja. Mas, meus irmãos, bons intérpretes, eles concordam que, na realidade, o segundo pedido nada mais é que o esclarecimento do primeiro pedido. Porque quando Paulo ora que o Senhor Jesus fosse com a igreja, ele, na realidade, está orando aqui, irmãos, por paz na igreja, porque a igreja, irmãos, ela só pode ter paz, a igreja só poderá experimentar a paz do Senhor se Cristo se manifeste presente no coração das pessoas. Somente dessa forma, irmãos, a igreja terá paz. Se Cristo se manifestar presente no coração de todos.
Vejam a natureza da paz. E aqui eu estou preocupado, irmãos, em elucidar o que Paulo quer dizer quando ele ora pedindo que o Senhor da paz, Ele mesmo conceda a paz àquela igreja de Tessalônica. Alguns intérpretes aqui, eles querem entender que Paulo, ele tem em mente que a paz, ela deve ser entendida no sentido mais estrito, mais pontual. Que essa paz de Cristo, ela viesse para aquelas situações que aqueles irmãos estavam vivendo. As perseguições, falsos ensinos, aquela questão da desordem que estava havendo. Algumas pessoas entendem que Paulo ora para que entre os membros da igreja, eles não, por causa dos problemas que eles estavam enfrentando, eles pudessem receber a paz de Cristo. E certamente, irmãos, essa interpretação ela tem sentido. Paulo certamente desejava que aqueles irmãos desfrutassem a paz, né, naqueles momentos terríveis pelos quais eles estavam passando. Mas a grande maioria, irmãos, dos estudiosos, eles entendem, eles concordam que Paulo não se refere aqui a essa paz apenas no sentido de solução imediata para aqueles problemas. A natureza da paz que Paulo aqui se refere, irmãos, aponta para algo mais profundo, algo mais amplo, algo mais geral para aquela igreja, mais profundo para aquela igreja. Alguém já definiu, irmãos, essa paz como o sorriso de Deus no coração do crente. O sorriso de Deus no coração do crente. E certamente a paz aqui, irmãos, não deve ser entendida no sentido comum, no termo secular, apenas como quando as coisas vão bem. Não era essa a intenção do apóstolo Paulo. Quando você encontra com outra pessoa e não tem nada pesado sobre ela, não tem uma preocupação maior, e você pergunta, está tudo bem? E a pessoa diz, está tudo em paz. Não é essa paz que Paulo está se referindo, a ausência de problemas. Não é essa paz que Paulo está se referindo, a ausência de guerra, de coisas mais duras, mais pesadas. Não é essa paz que o apóstolo Paulo está se referindo. A paz aqui, irmãos, é a paz que Cristo deixou, que não é como a do mundo. Não é como a do mundo, irmãos. Jesus mesmo, ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E eu digo por duas razões, irmãos. A primeira, que a fonte dessa paz é Cristo. Está aí no versículo 16, é muito claro. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, é a paz de Cristo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. É a paz de Cristo. Essa não é uma paz ordinária, uma paz do mundo. Essa, volto a dizer, não é a ausência de problemas, de guerra, irmãos, mas é a paz de Cristo que o profeta Isaías se refere lá no capítulo 26. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse a si mesmo um novo homem, fazendo a paz. O apóstolo Paulo vai se referir a esse texto de Isaías, numa das suas cartas. É essa paz que Paulo está se referindo, irmãos. No Antigo Testamento, Jesus, irmãos, ele é chamado o príncipe da paz. O príncipe da paz. E em outras várias passagens do Antigo Testamento, nós lemos que quem faz a paz, irmãos, quem cria a paz, quem estabelece a paz, que nós desfrutamos, a paz verdadeira, é a paz
que vem da obra reconciliadora de Cristo Jesus. Isaías 53, 5, profeta messiânico, né? Nós conhecemos Isaías como profeta messiânico. Ele vai dizer, mas ele está se referindo aqui a Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, irmãos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é o evangelho da paz, irmãos, que está na Bíblia, o evangelho segundo o qual nós nos encontrávamos num estado de inimizade com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, irmãos, nós éramos distantes de Deus, inimigos de Deus. Mas pela graça, Jesus, ele na cruz, ele aboliu, ele derrubou essa parede. E nós agora podemos falar com o Pai, podemos falar com Deus diretamente, irmãos, nas nossas orações. Nós agora podemos ser chamados de amigos de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, ou seja, por causa da obra de Cristo, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 14, 17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, irmãos, o que Paulo realmente anelava, o que Paulo realmente desejava para aquela igreja não é simplesmente aquela paz entre irmãos, aquela coisa que aponta para a ausência de brigas, de conflitos, não. É a paz relacionada à justificação. A paz que desfrutam aqueles que não se encontram mais nesse estado de inimizade com Deus, nessa briga com Deus. Agora estão pacificados, temem a Deus, caminham com Deus. Não tem mais, eles não estão mais debaixo da ira de Deus. Como o escritor aos Hebreus diz, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E digo, irmãos, que essa paz, ela se refere num sentido mais amplo. É por isso que Paulo, ele não estava se referindo apenas àquela circunstância da igreja ali. Tanto é que ele vai dizer aí no versículo 16, que essa paz era para todas as circunstâncias. Veja aí no versículo 16, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Paulo está falando aqui dessa paz que excede todo entendimento, irmãos. A paz que excede todo entendimento, como ele diz lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, irmãos. Mesmo em tribulações, mesmo em momentos difíceis, mesmo em enfermidades, nós podemos desfrutar da paz de Deus em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. E essa é a grande diferença, irmãos. É por isso que eu comecei enfatizando que nós não podemos perder de forma nenhuma essa paz, irmãos. Porque é algo tão precioso, nós diante das situações adversas, nós mesmo passando por problemas terríveis, pesados, nós podemos desfrutar da paz. Eu queria, antes de terminar, irmãos, trazer uma advertência aos irmãos, porque essa paz de Cristo nós podemos desfrutar. E Paulo sabia disso, porque essa paz também ela procede da obediência.
da obediência. Porque um crente justificado, um crente que não obedece a Deus, não anda nos seus caminhos, ele perde a paz. Ele deixa de desfrutar dessa paz de Deus. E eu quero afirmar isso, irmãos, porque Paulo aqui ele não está escrevendo a ímpios. Paulo ele está escrevendo aqui a igreja de Tessalônica, onde havia irmãos nossos ali que estavam vivendo de forma desordenada. E Paulo, ele enfatiza que essa paz de Deus, essa paz do Senhor, nós gozamos, nós desfrutamos quando nós somos obedientes. E nós sabemos, irmãos, porque a desobediência, ela rouba essa paz que nós temos com Cristo, ela tira a paz, porque nós nos colocamos, irmãos, fora daquela cerca de proteção da vontade de Deus. Quantas pessoas já desfrutaram disso? Pessoas que se afastaram de Deus e puderam ver, puderam sentir na pele a falta de paz, aquela coisa que incomodar. Todo crente vai sentir isso, irmãos. Todo crente que se afastar de Deus vai se sentir, se ele realmente é um crente, ele vai se sentir incomodado a todo instante. A todo instante vem aquele incômodo no seu coração, porque ele não está desfrutando da verdadeira paz de Cristo. Pensem nisso, irmãos, quando pensarem em paz, de poderem desfrutar da paz de Cristo, porque a base de tudo, irmãos, de nós desfrutarmos dessa paz, primeiro, é sabermos que essa paz é fruto da justificação, da obra que Jesus realizou na cruz. Enquanto você não fizer a paz com Cristo, enquanto você não fizer a paz com Deus, ou não se terminar essa inimizade com Deus, você não vai desfrutar dessa paz de Cristo. E não nos esqueçamos também, irmãos, que a paz é produto da obediência a Deus. No Salmo 119, versículo 65 diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Desfrutam então, irmãos, da paz do Senhor aqueles que amam a vontade de Deus. Eles se detêm no caminho do Senhor, como diz lá no Salmo 1. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E eu quero apenas, irmãos, ressaltar que essa paz que Paulo desejava enfatizar, já fiz isso, é para todos. Vejam aí no versículo 16. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Ele não está dizendo aqui, olha, o Senhor seja apenas com aqueles que estão fiéis, com aqueles que estão andando corretamente, porque volta a enfatizar, irmãos, o desejo do apóstolo Paulo, e se os irmãos observarem nessa carta, o desejo de Paulo é que aqueles irmãos fossem, todos eles, disciplinados. Aqueles que não estavam indo bem, eles precisavam ser disciplinados. Eles precisavam voltar ao verdadeiro caminho. Eles precisavam voltar a obedecer a Cristo. Eles precisavam dar bons testemunhos de Cristo como igreja. E assim, irmãos, desfrutar da paz de Cristo. Era esse o desejo do apóstolo Paulo. E é muito interessante, irmãos, que nós vemos essa preocupação com o apóstolo Paulo no capítulo 3, o versículo 15, o versículo anterior. Veja que ele diz assim: todavia, não considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. E isso é um ensinamento precioso para nós, irmãos. Tem alguém no nosso meio aqui que não age corretamente?
Tem alguém no nosso meio que não está caminhando, dando um bom testemunho? Nós temos que fazer isso aqui, irmãos. Nós temos que não considerá-lo como inimigo. Ele não é o nosso inimigo, irmãos. Ele é irmão em Cristo. Ele está fora do caminho, é verdade. Ele está atordoado. Ele está caminhando como não devia caminhar. Mas nós não devemos tratá-lo como inimigo, irmãos. E a igreja tem que pensar nesses irmãos afastados que estão andando de forma desordenada como irmãos. Como irmãos. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 12 e 13, Paulo vai dizer: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor. Ele está falando aqui da liderança. Falando assim, a igreja, tratem os líderes com respeito. Obedeçam as suas palavras, os ensinamentos. E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Mas aí ele vai terminar da seguinte maneira: viver em paz uns com os outros. Então, irmãos, Paulo ele ora para que aqueles faltosos, irmãos, aqueles que andavam de forma desordenada, aqueles que andavam fora da linha, fora daquilo que Deus espera da sua igreja, que a misericórdia alcançasse aqueles irmãos, para que eles voltassem a andar como Deus quer que eles andem, e eles pudessem também desfrutar dessa bênção, dessa coisa preciosa, como eu tenho enfatizado, irmãos, que é a paz do Senhor, a paz de Cristo Jesus. Irmãos, eu quero enfatizar da importância de nós desfrutarmos da paz de Cristo. Porque aí fora, irmãos, esse mundo é um mundo sem paz. Esse é um mundo de trevas. Vejam que se é um ramo que cresce nesse mundo em que nós vivemos, é a área da psicologia, da psiquiatria. Aquele palestrante, o cura, ele diz que muito breve, em cada 2 pessoas, uma terá problema psicológico, problemas que precisam ser tratados. E sabemos, irmãos, que essa época em que nós vivemos, pessoas estão atribuladas, pessoas estão angustiadas, pessoas que correm atrás de socorro, de auxílio, porque lhes falta sossego no coração. E essa é uma das bênçãos, irmãos, que o crente desfruta. Ele pode desfrutar da paz de Cristo em qualquer tempo, em qualquer circunstância. E se você que está me ouvindo aqui acha que tudo isso que eu falei é estranho, que essa paz ela é distante, que tudo que eu estou falando aqui não é algo familiar para a sua vida, fique sabendo que é possível ter essa paz em Cristo Jesus. É possível ter essa paz em todas as circunstâncias em Cristo Jesus. E eu termino, irmãos, desejando a todos que estão aqui presentes aquilo que Deus mesmo disse a Moisés, a Arão, que passasse para o povo que caminhava no deserto, que estava ali enfrentando o sol escaldante do deserto, aquelas agruras, dificuldades que andar no deserto, como nós caminhamos muitas vezes, irmãos. E Deus disse: passa isso para o povo, fala isso para o povo, Moisés. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.